Boa tarde pessoal que está entrando agora em mais um evento da ESA Espírito Santo, a live Café Jurídico, e espero que tenhamos sucesso nessa live. É importante registrar que a matéria é muito importante e aí ela traz um tema que é muito caro para os advogados trabalhistas em razão do recurso de revista. Então hoje nós convidamos o professor Fabiano Coelho, que daqui a pouquinho vai estar presente para poder trazer um conteúdo para a prática da advocacia trabalhista. Então, é importante nesse momento dar primeiro boas-vindas a todos vocês que estão entrando agora, né, para acompanhar essa live. Estou verificando que ingressou na live vários alunos, alunas, a diretora Emilene Roveta também se faz presente, prestigiando aí a live de hoje. Então vamos aí aguardar agora o professor Fabiano Coelho chegar nesta live. E é isso. Estamos num momento muito difícil, né? Atravessando um momento muito difícil nessa pandemia. Temos vários colegas também já contaminados e estamos pedindo a Deus nesse momento pela vida de todos e todas, que todas as pessoas se recuperem o mais rápido possível, né? Então esse momento é uma travessia que eu costumo falar que a gente entrou dentro de um túnel que o passado parece que ficou para trás, mas eu tenho certeza que em breve nós vamos chegar ao outro lado. Então, é essa mensagem que eu deixo hoje para todos vocês que estão aqui agora entrando, acompanhando e esperando o professor Fabiano Coelho ingressar também para a gente poder dar sequência. Chayane também aqui presente, prestigiando, Rose e Magali, muito obrigada. Rodolfo, presidente da Comissão de Direito do Trabalho. E aí, sejam bem-vindos a essa live de hoje de recurso de revista. Estamos aí aguardando o professor Fabiano Coelho entrar para mostrar para a gente, principalmente em relação às dificuldades que nós temos para o manuseio técnico da peça de recurso de revista, né? Então, por isso que ela é importante e a gente está trazendo aí o professor Fabiano para que ele possa passar para a gente apontando essas dificuldades. O professor Fabiano acabou de entrar e estou vendo aqui, professor.
Estou aqui, vi que o professor entrou, só estou aguardando aqui, que eu não confesso que é a minha primeira live. Estou tentando achar aqui a notificação para convidar o professor para entrar. E não estou encontrando aqui. Embaixo tem uma carinha. Oi, Simone, tudo bem? Ai, que prazer, viu? Ah, E eu, igualmente. eu sabia que teria que estrear e com o senhor, né? Ah, mas bom demais, viu, Simone? Uma satisfação estar contigo aqui. E eu tô concentrado agora que apareceu minha cara na tela, que eu vi que nem pentear o cabelo eu não penteei. Estava preparando Não, um material aqui de recurso de revista e perdi o tempo. pois é. E eu, assim, fico muito honrada de poder trazer, mesmo dessa forma, né, o senhor Ah, aqui, sim. esse contato com os capixabas, que na verdade eu estou tentando desde o ano passado, né, e É, nunca estava uma data, mas é, agora nós temos aí essa oportunidade mesmo de longe, né? não dá de Mas um jeito, dá de outro, né? Mas então, professor, eu às vezes eu fico pensando, e quando eu vejo muitas lives, fora o seu material grande, né, de obras, e as medidas provisórias saíram e o quarteto trabalhista já estava com o e-book. Foi. Então eu É. falei, será que essas pessoas não dormem, gente? Que não é possível, né? Como que dá? Agora eu vou te falar uma coisa, Simone. O que que aconteceu, né? Eu tô no quinto livro publicado esse ano, né? Eu Aham, publiquei a segunda edição do Audiências Trabalhistas, né, com o quarteto, uma CLT que eu tenho com o Platon, o livro da MP 905 com o Miziara e o Danilo Gaspar. E aí, dessa base, a gente agregou o Antônio Humberto e fizemos MP 927, e agora está em pré-venda o Direito do Trabalho de Emergência, que é um, um estudo sistematizado das MPs e do momento que a gente está vivenciando, né? Mas como é que são as coisas, né, Simone? Acabou que eu adoeci esse ano, eu fiquei quase 4 meses de cama, e eu tinha entrado numa mentoria aí e eu segui à risca o que o pessoal me indicou, que assim, a gente tem que. E aprendi muita coisa pro resto da vida. Eu posso dizer que sou uma pessoa nova, a versão 2020. E assim, eu aprendi uma coisa que a gente tem que focar naquilo que a gente tem controle. E foi o que eu fiz, né? Porque um problema severo de coluna, eu não conseguia, as primeiras semanas do ano, eu não conseguia aham. sentar para tomar uma refeição, né? Nossa, Mas aí o esforço que eu fiz, 2 horas por semana, eu tirei para gravar uns vídeos e nas redes sociais direto. Então, quando veio a quarentena, eu já estava, o isolamento, eu já já estava isolado aqui em casa. Então, acabou nossa, que aí foi deu só uma continuar. continuidade. Deu uma Exato. continuidade. Mas então, professor, eu sei que o senhor não vai poder ficar até o finalzinho, né? Que tem uma outra Isso. live. Então, eu gostaria já de dar início a essas boas-vindas, né? Vamos lá. E, e aí falar que o professor Fabiano Coelho, ele é juiz titular da Vara do Trabalho de Formosa, em Goiás, mestre em Direito pela PUC de Goiás e doutorando em Direitos Humanos pela UFG. E Exato. eu achei muito interessante esse doutorando em Direitos Humanos, porque eu já fui da Comissão de Direitos Humanos aqui esse ano,
Muito da bom. OAB. E aí é muito interessante mesmo, né? Eu vejo que o direito do Total. trabalho está muito ligado aos direitos humanos, né? Então é É, isso, professor. Vamos então, vou passar a bola, né? vamos Para o lá. senhor, em relação ao recurso de revista. E eu queria saber como a gente pode evitar o trancamento do RR por problemas de transcrição de trecho que demonstra o pré-questionamento. Como É, nós podemos fazer isso? olha, Simone, aí é uma questão, e eu tenho falado, eu e o Antônio Humberto, a gente começou agora a nossa primeira turma online do treinamento, seja expert e recurso de revista. Nós estamos com 210 alunos, né? E Uhum, eu marquei, a gente está tendo um trabalho praticamente individual com cada um. A gente começa o curso e daqui 6 meses tem uma nova rodada de aulas por videoconferência, um por um, justamente para passar esse tipo de coisa, Simone. Porque o que, que acontece? O que, que a gente tem visto, né? Eu fiquei lá no TST convocado quase 4 anos, as decisões são uhum, muito padronizadas e nem sempre da leitura de uma decisão que não tenha conhecido sequer o recurso, o advogado tem uhum, condição de aferir numa situação de tentativa e de erro e acerto. É claro, né? Se de repente o advogado fez um recurso em que ele não fez transcrição nenhuma, né? uhum, Então vem lá um despacho dizendo que faltou a transcrição, claro que aquilo ali ele tomou de lição para na próxima ele tentar melhorar. Só que acontece que a forma como os ministros têm exigido a transcrição, a gente tem que assim pegar um por um dos ministros, fazer a consulta no site, ler várias decisões, ler umas 20 decisões de cada um, trancando, para que a gente possa pegar o filtro direitinho, né? Então, o que, que a gente poderia estabelecer com isso? Primeiro, o advogado tem que fazer a transcrição, a CLT não deixa isso muito claro, né? Porque fala que tem que indicar o trecho, né? Daí indicar o trecho, ler isso como uma transcrição, isso é uma interpretação dos ministros, né? Quando veio a lei lá de 2014, eu estava já convocado no TST, eu cheguei a assistir palestra dentro do tribunal dizendo que não precisava transcrever, mas acabou uhum. que venceu a tese de que aquilo ali implicaria numa transcrição. Aí vai o advogado, faz a transcrição do acórdão inteiro. Os ministros trancam, dizem que se é transcrição do trecho, não pode transcrever tudo. O advogado, então, corta o capítulo, onde está Uhum. situada a matéria que ele está abordando no recurso de revista. Os ministros vêm e dizem que não pode transcrever o capítulo inteiro, porque só pode transcrever os trechos que exatamente contemplam o enfrentamento da matéria, salvo que aí sempre vai ter exceções. A gente sabe que alguns desembargadores são extremamente objetivos Uhum. e todos os parágrafos que ele descreve ali no capítulo, eles são primordiais, então vai ter situação em que precisaria mesmo transcrever o capítulo inteiro. Só que, por outro lado, aparecem decisões também dizendo que o advogado transcreveu aquém do que seria necessário, né? Então, eu tenho percebido, claro, que nenhum ministro está ali no TST por acaso, né? Todos são merecedores, têm um vasto conhecimento jurídico, mas a gente percebe, Simone, aqui correndo um grande risco de estar deixando algum luminar de fora, mas a gente percebe hoje assim um grande destaque de decisões um pouco mais técnicas, eu diria que mais didáticas até no campo processual, decisões do ministro Freire Pimenta, do ministro Douglas Alencar, do ministro
Cláudio Brandão, né? São decisões que eu tenho tido uma atenção maior no campo processual. A ministra Kátia, né, que Arruda, que para mim o melhor livro de recurso de revista que já se publicou no Brasil foi um livro dela, só que o livro é anterior à lei de 2014, né? Mas para ter uma noção geral do recurso de revista, o livro é fantástico. Então, o ministro Cláudio Brandão, por exemplo, nas decisões dele sobre essa questão da transcrição do trecho, ele faz uma abordagem impecável para o advogado tentar ali ir muito em cima do que precisa, porque o ministro lembra que quando a gente fala de demonstração do pré-questionamento, essa demonstração do pré-questionamento ela não se limita à abordagem jurídica feita pelo regional, né? Porque embora o pré-questionamento demande exatamente o enfrentamento da tese jurídica que eu quero levar para o TST, eu não tenho tese jurídica sem ter o substrato fático. E por conta disso, às vezes o advogado ele foca muito na questão da abordagem jurídica, mas se ele não transcrever ali aqueles pontos, os trechos em que há uma identificação das premissas fáticas, ele fez uma transcrição insuficiente. Então, o que a gente tem passado para os nossos alunos, em palestras, nos espaços que a gente tem para abordar sobre o recurso de revista, é que o advogado ele se preocupe de transcrever apenas os trechos, mas na dúvida, ele transcreve um pouquinho a mais, não tem problema. Ah, será que isso aqui o ministro acha que está dentro, está fora? Aquelas frases principais que estão em cada parágrafo, isso está atendido, porque mesmo em casos extremos, onde o advogado transcreve a íntegra do acórdão, se ela for feita a transcrição com os grifos, os ministros têm aceitado. Agora, a nova moda que o advogado tem que se precaver é que tem advogado que vai recorrer de 4, 5 capítulos do acórdão e faz as transcrições em bloco no começo do recurso. Aí esse tipo de situação vai ter problema, porque ainda que ele tenha feito a transcrição, o parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT exige que, além de fazer a transcrição, eu preciso fazer o cotejo, o confronto analítico dos dispositivos legais ou constitucionais que eu tenho como violados, ou da questão da divergência jurisprudencial, fazer o confronto com os trechos. Então, se eu não fizesse transcrição nenhuma no início do recurso, não tem problema nenhum, mas é indispensável que o advogado, a cada capítulo do recurso de revista, ele faça a transcrição pertinente àquele tópico do recurso. Se não fizer a cada tópico sem a transcrição específica, mesmo que ele tenha feito a transcrição em bloco no início do recurso, pelo critério de praticamente todas as turmas do TST hoje, o recurso não vai passar, né? Então, a gente vai. Às vezes eu falo, Simone, o pessoal acha que a gente exagera, mas é literal. Para montar a versão 2020 do meu curso, foram mais de 50 mil decisões do TST que eu li de julho para cá, porque não tem outro jeito, né? A gente pegar um livro, né? Por mais que a gente tenha grandes professores de processo do trabalho, mas não tem como a gente pegar os filtros todos se não for realmente ou estando lá dentro do TST ou lendo tudo, porque não tem outro jeito. Então, o senhor acha que vale a pena também negritar, fazer negritos, sublinhar, também é válido, né? É imprescindível, Simone, porque se eu não sublinhar ou fazer o negrito, eu tenho que acertar na mosca, né? Não pode ser mais nem pode ser menos, né? Agora, se eu coloco uma transcrição mais extensa do que demandaria, mas eu coloquei em negrito, está resolvido o problema, né? Então,
é uma tática que a gente tem passado para os advogados e consegue um resultado bem bom com esse tipo de estratégia. Ah. Agora, professor, em relação à súmula 126, há alguma técnica especial para superar essa súmula sobre reexame de fatos e provas? Porque eu lembro que recente teve um julgamento do Uber, né, de São Sim, Paulo. Então, o que é. que o senhor me diz em relação a como conseguiu chegar aquele caso lá que foi apreciado pela quinta turma do TST? Bom, Simone, eu identifiquei até agora, são 13 situações de relativizar a súmula 126, né? Foi até curioso, eu falei isso numa live outro dia, uma servidora da Justiça do Trabalho, que é seguidora do nosso perfil, me mandou um direct muito gentil, falou, professor, se eu podia passar para mim aqui os argumentos de pesquisa para eu achar essas situações no site do TST. Eu falo, minha cara, impossível, porque isso você não consegue lançar critérios de pesquisa que vão identificar esse tipo de situação. A gente tem que ir lendo aí, eu leio toda semana, tudo que sai das decisões colegiadas e algumas monocráticas, e a gente vai separando. Então, eu já achei 13 situações. Então, tem hipóteses em que o Tribunal Superior do Trabalho faz o reenquadramento jurídico. Aí o reenquadramento típico, sem proceder qualquer critério mais, digamos, um exercício mais intelectivo acerca da prova, né? Seria uma situação do tipo, posso citar aqui um exemplo, uma decisão muito importante, muito sensível da ministra Delaide, o ano passado, um caso que envolvia o TRT da segunda região. Um supervisor de vendas que toda semana, num determinado dia, ele reunia a equipe de vendedores e esculhambava a equipe inteira, xingava, falava que eles eram um bando disso, um bando daquilo. O trabalhador entrou com ação pedindo indenização por danos morais, por esse tratamento com rigor excessivo. E a postura do tribunal foi dizer o seguinte, olha, não tem dano moral, porque o dano moral tem que ser algo que eu tenho que individualizar. E no caso aqui, os xingamentos eram coletivos. Então, para ter o dano, eu teria que dizer assim, olha, Simone, você é isso, isso e isso. Agora, se eu chego numa sala que você está com mais 10 pessoas e eu digo que todos vocês são isso, o tribunal entendeu que não tem dano moral a ser indenizado de modo individual. Então, aí é o reenquadramento típico das premissas fáticas, né? De dizer, olha, eu não vou mexer nada, eu não vou nem pensar direito, eu só vou dizer aqui que na estrutura do que o tribunal disse aqui que aconteceu, isso dá o dano moral. O caso do Uber já é uma situação um pouquinho mais complexa, que foi julgado pela quinta turma, o relator foi o ministro Breno Medeiros, porque ele pensou as frases que o desembargador relator no TRT2 identificou como sendo as premissas fáticas para concluir que existia o vínculo de emprego, e ele fez uma nova interpretação daquele contexto, mas aí não é igual à questão lá do dano moral, que eu tenho praticamente um fato. Não, aí ele pegou aquela coxa de retalhos daquela estrutura intelectiva do desembargador ao analisar o conjunto probatório para dizer, olha, no todo aqui, a conclusão que deve se chegar é a contrária, que não tem vínculo de emprego exatamente pelos fatores identificados pelo regional, né? No caso do Uber, constou lá alguns pontos que tinha liberdade de desligar o aplicativo quando quisesse, dirigir nas zonas da cidade que te fosse dar preferência, né? Então, o tribunal levou isso em consideração para dizer, olha, o empregado de atividade externa, ele pode ter esse tipo de liberdade, né? Isso não retira
a subordinação, né, o critério de dependência. Já o ministro Breno, e foi acompanhado pela quinta turma, disse que aqueles elementos afastavam o vínculo, porque provocava uma ideia de autonomia da prestação de serviços, né? E também levaram a questão um pouco também para o lado da análise econômica do direito, né? Que a gente tem visto alguns tribunais irem por esse caminho, né, Simone, de dizer que nenhum empregador suportaria um ônus de pagar comissões altas para o empregado, né, um percentual alto para o empregado em relação ao volume arrecadado e ainda ter que arcar com despesas decorrentes de direitos sociais. E para só a gente ficar em mais duas hipóteses, não acho que a gente passaria a live inteira aqui na súmula 126, porque são realmente muitas as situações. Eu poderia citar aqui um caso julgado pela segunda turma do TST recentemente, a relatora foi a ministra Maria Helena Malman, uma questão muito interessante, Simone, para a gente que gosta de questão de saúde do trabalhador, era uma questão de saúde mental, e no caso concreto, era uma trabalhadora bancária, sacrifício fazer o nexo de causalidade da depressão com as condições de trabalho, né? Os transtornos mentais relacionados ao trabalho, em geral, possui uma dificuldade bem extrema de configurar o nexo de causalidade. Então, o perito constatou que havia, na avaliação dele, um nexo de concausalidade. Então, isso constou expressamente da perícia. O que o desembargador fez? Ele transcreveu os tópicos essenciais da perícia e disse, olha, na verdade eu não vi aqui na perícia nenhum elemento técnico que me convencesse de que realmente havia esse nexo de concausalidade. Então a ministra Malma usou uma técnica, que é uma das ressalvas da súmula 126, que a gente fazia a seguinte distinção. A súmula 126, quando fala que não cabe recurso de revista ou de embargos para reexame de fatos e provas, o que não pode é o ministro do TST ir lá no laudo pericial para ver o que tem lá dentro. Agora, a partir do momento em que o desembargador, o relator, ou mesmo o desembargador que ficou vencido no TRT, ele lança no voto dele o que tem o conteúdo do laudo pericial, inclusive transcrevendo trechos do laudo pericial, sem fazer qualquer identificação de provas em sentido contrário, o ministro pode se fiar, pode ancorar a sua decisão em cima desses trechos de produção de prova que constam no acórdão regional. Então, nesse caso, a ministra disse, olha, o desembargador, o TRT disse que não tem demonstração técnica acerca da concausalidade, mas o raciocínio aqui tem que ser inverso, porque o tribunal transcreveu trechos do laudo pericial que constatam de forma inequívoca que o perito, que o expert no processo, disse que tem o nexo de concausalidade. Então, para afastar essa conclusão do perito, ainda que o juiz, o tribunal não estejam obrigados, nós bem sabemos, a decidir em conformidade com a conclusão do laudo pericial, é preciso ter o mínimo de elementos técnicos para o tribunal dizer por que não está acolhendo a conclusão do laudo pericial. E a ministra, então, propôs para a segunda turma, e foi por unanimidade, dizer, olha, aqui eu tenho uma doença ocupacional provada no processo, porque a premissa fática que o regional assentou é o laudo pericial dizendo pela concausalidade, e não há no voto do relator nenhum ponto de discórdia técnica em relação ao voto, ao laudo pericial. Então, seria um outro ponto. E um último, para a gente pensar aqui, são muitas as hipóteses ainda,
Mas uma última situação que a gente poderia identificar são casos em que a inicial descreve um determinado fato, a defesa confirma a ocorrência desse fato e o acórdão regional não traz menção a esse fato. É um fato incontroverso no processo e os ministros do TST fixaram a jurisprudência dizendo, olha, identificar por meio do confronto da petição inicial com a defesa um fato incontroverso não implica reexame de fatos e provas. Reexaminar fatos e provas é ver a conclusão do acórdão regional, do fato ter ou não existido de acordo com a prova colhida nos autos, e eu buscar elementos de prova para afirmar o contrário do que afirmou o regional. Agora, se o regional não fez menção a um determinado fato e ele é incontroverso da narrativa da inicial com a concordância da defesa, esse fato pode ser buscado lá nas peças processuais postulatórias, né, que seria a petição inicial e a defesa. Então, são realmente diversas situações que em muitos casos, né, Simone, a gente consegue salvar um recurso. E só para fechar essa questão da súmula 126, Simone, o que a gente percebe muitas vezes, eu que estive lá no TST acompanhando lá a confecção de votos, tudo mais, né? O que a gente vê muitas vezes é que o advogado ele tem razão numa frase que é muito comum vir no recurso de revista. Tem muito advogado que abre o recurso de revista dizendo, olha, aqui está se partindo das premissas fáticas aportadas pelo acórdão regional, não se busca o reexame de fatos e provas, só que o advogado, para descrever um determinado tópico do seu recurso, ele começa dizendo que o reclamante disse tal coisa, juntou tal documento, que teve perícia assim, assim, assim. Se o advogado fizer menção a qualquer elemento de prova que não consta do acórdão regional, ele está deixando o recurso dele muito vulnerável, ainda que a conclusão dele realmente não precisasse de reexaminar fatos e provas para chegar à conclusão que ele quer, no momento em que ele chama a atenção do ministro para que seja verificado um documento, um trecho de um depoimento, um trecho de um laudo pericial que não foi circunstanciado lá no acórdão regional, não seria excesso de formalismo o ministro concluir que o advogado está pretendendo reexame de fatos e provas. Então, muitas vezes, no recurso de revista, o menos é mais. O advogado tem que se prender muito em cima do que está no voto, do que está no acórdão. Se ficar buscando muita coisa fora do que está no acórdão, ele acaba correndo o risco de perder por uma súmula 126 ou algo nessa linha. Muito bom, muito bom. Então, seguindo aqui, né? Mais uma pergunta, não estou sabatinando o professor, não, tá? Vamos lá. A ausência, e eu vou colocar mais, a ausência ou a não demonstração da preliminar de transcendência prejudica a tramitação do RR? Olha, Simone, aí está aí uma coisa que eu tenho visto muita gente falar, que se o advogado não apresentar a preliminar de transcendência, o recurso dele já morreu no seu nascedouro. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E eu tenho até ponderado com os meus alunos o seguinte, de certo modo é um paradoxo, né? Porque com o sistema de transcendência, o recurso de revista deixa de ser um mero julgamento de casos concretos para ser um julgamento de teses. Pelo menos a lógica do sistema de transcendência é essa. Só que, por outro lado, para eu poder julgar tese e não casos concretos, eu tenho que demonstrar, ou eu tenho que, os ministros têm que se convencer de que aquele recurso, aquele processo, aquele tema em especial,
comporta elementos que provocam um interesse que transcende ao interesse individual das partes na causa. Só que o que a gente tem visto é que muito advogado fez a verdade realmente tem transcendência, tem elementos que diferem do jogo geral padrão, né? Então, o que a gente tem que recomendado para os nossos alunos é que, na verdade, o artigo 227 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho menciona que o exame da transcendência se dará previamente de ofício. Então, se os ministros analisarão a transcendência de ofício, é porque não precisa de preliminar. Agora, entre fazer uma preliminar genérica, que eu posso jogar ela em todo o processo meu, ou não fazer uma preliminar, eu prefiro que não faça nada, né? Porque eu vou usar a preliminar, o uso da preliminar pode ser bem útil naqueles casos em que eu consiga demonstrar um elemento que chame a atenção do ministro ou da assessoria do ministro que vai minutar a decisão para ele. Eu posso dar um exemplo aqui, Simone. Transcendência econômica. O que é a transcendência econômica, né? Já que diz lá no 896A, Reforma Trabalhista, que a transcendência econômica é o alto valor da causa. Mas eu posso citar um exemplo aqui de um processo relatado pelo ministro Ives Gandra no ano passado. Era uma execução de R$25 mil. Só que o debate do recurso de revista era sobre a validade de um bem que foi penhorado nessa execução de 25 mil, e o bem tinha avaliação de R$810 mil. Então, o advogado abriu uma preliminar para dizer, olha, embora o valor da causa ou até o valor da execução não seja um valor expressivo, o valor que se discute aqui no recurso é de um bem imóvel de valor, sim, expressivo. Então, esse tipo de particularidade justifica o advogado destacar. Lá para transcendência política, né, a redação da CLT nesse ponto, para identificar o que é uma transcendência política, é uma redação paupérrima, né, porque diz que a transcendência política é o descompasso da decisão regional com a súmula do TST ou súmula vinculante do Supremo. Mas a gente que sempre está junto, né, Simone, nos eventos, discutindo essas questões de recurso, a gente sabe que a transcendência política ela vai muito além disso. É a decisão do regional que afronta uma tese fixada pelo Supremo em repercussão geral, ou afronta a jurisprudência pacífica do TST. Outro dia eu fui procurar um grupo que eu tenho aqui no WhatsApp, um grupo que acho que deve ter meses que está lotado, não sai ninguém, não entra ninguém porque está lotado. Alguém soltou uma pergunta lá de dizer se o juiz pode aplicar revelia porque a empresa não juntou a carta de preposto. E eu, por curiosidade, fui fazer uma pesquisa na jurisprudência do TST. Não achei nada na SDI. Mas não achei nada na SDI por quê? Porque tinha decisões das 8 turmas do TST dizendo que é ilegal o juiz aplicar a revelia por falta da carta de preposto, porque não é um documento exigido em lei para demonstrar a regularidade da representação. Então, imagina, um tribunal aplica uma revelia porque não juntou a carta de preposto, o ministro do TST vai dizer que não tem transcendência porque não tem súmula, sendo que o tribunal tem uma jurisprudência pacífica, dizendo que
não se pode aplicar revelia por isso, então aí é o momento que justifica o advogado fazer a preliminar. Falou, olha, aqui a jurisprudência, a transcendência política está presente por tal e tal motivo, né? Agora, para dizer o chavão, é melhor não falar nada. É complicado, né? É muito complicado, Agora, professor, esse eu recurso. falo que é melhor não falar nada, Simone, mas eu, advogado, eu não deixaria recurso meu nenhum sem a preliminar, porque eu acho que pode ser uma Aham. contribuição argumentativa, né? Como, digamos assim, um cartão de visita, né? Um abre-alas do recurso de revista, a preliminar sendo bem feita, ela pode impressionar quem vai analisar o recurso. Aham. E qual seria, então, professor, o meio mais eficiente de apresentação dos títulos do RR? Invocando a, a violação ou a divergência? O que o senhor Olha, acha aí? Simone, isso aí é um problema pelo seguinte, eu brinco com o pessoal que o recurso de revista é uma espécie de jogo, né? Você me ajuda que eu te ajudo, né? É terrível para quem está fazendo análise do recurso, né? A pessoa ter que, às vezes, ler 2, 3, 4 vezes o recurso para saber o que o advogado quer. Então, assim, independentemente da argumentação, que é importante o advogado fazer em cada tópico, em cada capítulo do recurso de revista, mas é importante que ele identifique bem, logo no começo de cada capítulo, de cada tópico, o que ele está debatendo ali naquele recurso. Então, o que a gente sugere, porque lá no TST, tanto analisando recurso de revista quanto analisando recurso extraordinário, eu pude perceber o que facilita bastante a compreensão do servidor é o quê? O advogado fazer um tópico em negrito, uma apresentação mesmo, sei lá, a discussão é de honorários advocatícios, então eu vou colocar lá, assunto, honorários advocatícios, vou identificar, é um recurso por violação ou é por divergência? Ah, é os dois, então eu vou separar. Primeiro eu vou tratar da violação, é o 791A, então eu já identifico, violação do artigo 791A da CLT. Aí eu vou seguir o parâmetro ali do parágrafo 1º A do artigo 896 da CLT, que seria eu fazer, sei lá, honorários advocatícios, artigo 791, então eu vou fazer um recurso objetivo mais eficiente. O debate aqui é travado em torno da aplicação ou da má aplicação do artigo 791A da CLT, que tem o seguinte conteúdo: eu posso transcrever, não basta transcrever o dispositivo de lei, porque eu preciso fazer a descrição analítica, né, que seria fazer ali uma explicação do conteúdo daquela regra. Em seguida, eu faço a transcrição do trecho do acórdão regional que diz respeito àquela matéria e ligo os ponteiros, né, de dizer, olha, já que eu disse aqui qual o conteúdo da norma e eu disse o que eu transcrevi, qual foi a decisão a respeito do TRT, eu vou fazer a conclusão aqui. Por que o TRT está violando o artigo 791A da CLT? E lembrando que quando a gente está alegando violação a dispositivo legal, o artigo 791A tem, salvo engano, 5 ou 6 parágrafos, não me lembro bem, né? Então eu não posso simplesmente dizer que é um debate sobre o 791A. Eu tenho que falar, é um debate sobre o 791A, caput e parágrafos tais e tais. Porque se eu disser que é 791A, mas a discussão for restrita a um dos parágrafos, é perigoso o meu recurso ser trancado por falta de identificação específica do dispositivo legal. Eu vou para a divergência, é uma questão da súmula 219, beleza, eu levo lá a súmula tem vários itens, eu tenho que identificar qual foi o item da súmula que eu reputo violado, é uma questão de divergência
com decisões de outros regionais, aí a gente sugere que o advogado faça a apresentação por coluna, onde eu deixo lado a lado o trecho do acórdão recorrido com o trecho do acórdão paradigma, porque isso facilita a leitura pelo ministro, pelo assessor que faz a minuta no TST, para deixar bem identificado que o acórdão paradigma é específico, né? Eu facilito, porque se eu transcrevo um, transcrevo depois, vamos nos colocar na posição de quem está analisando o recurso. Aquele negócio, você vai na página na frente, lê o pedaço, volta para ler, se é a mesma coisa, acaba que dificulta muito a leitura e a gente não quer dificultar a leitura de quem está com poder ali de sugerir para o ministro uma solução que nos favorece, né, uma solução adequada, ou às vezes uma solução que não teve tanta atenção, porque a própria forma do advogado expressar esteticamente a elaboração do recurso não permitiu que o servidor lesse com a atenção que o caso merecia, né? Então, a gente sugere que use esse tipo de estratégia para facilitar a leitura. Uhum. E aí também aquelas peças processuais, aqueles revistas, aqueles revista muito grande, 30, Não, terrível. 40 lápis, isso não ajuda em nada, eu acho, né? Só prejudica, porque quem vai querer ficar lendo aquele monte? Simone, olha, eu vou ser bem sincero para ti. Eu estou com 22 anos de magistratura. O serviço mais penoso, o serviço jurídico que eu fiz mais penoso, foi analisar um recurso extraordinário lá no TST, que caiu a distribuição para mim. O recurso tinha 135 páginas. Aí você pensar, 135 páginas de algo que seja realmente um debate jurídico aprofundado e tal, mas não. Eu cheguei a desconfiar até se a pessoa que redigiu o recurso não tinha algum problema, assim, sem brincadeira. Por quê? Porque a pessoa, assim, ela escrevia 10 páginas. Aí, em seguida, ela repetia as 10 e botava mais 5. Depois, repetia as 15 e botava mais 10. Né? E eu precisei ler com cuidado as 135 páginas para chegar à conclusão que não tinha preliminar de repercussão geral. E essa realmente, para o recurso extraordinário, é fatal. Porque mesmo não estando mais no CPC, o regimento interno do Supremo diz que o recurso extraordinário tem que ter a preliminar formal de repercussão geral, né? Então, aí não tem como, o recurso é trancado na origem para fazer subir só com agravo de instrumento para convencer o ministro do Supremo, coisa que não vai conseguir, né? Convencer que está lá uma preliminar que não está, né? O recurso extraordinário tem que ter a preliminar. Uhum. E o senhor vê assim, o que o senhor indicaria numa peça? O que o advogado deveria seguir assim, dentro da peça para que ele não errasse? Os pressupostos extrínsecos, intrínsecos, a transcendência, e depois vinha com tópicos de cada um dos itens, hora extra, dano moral, e a violação específica, o senhor iria o que eu sugiro, né, Simone, que o advogado, como recurso de revista é um recurso extremamente técnico, o ideal é que o advogado prepare uma espécie de checklist que ele possa utilizar, né? Já que eu acho assim, como é um recurso muito técnico, eu particularmente não confiaria na memória, né, de você ir fazendo sem risco de errar. Então, o ideal seria o quê? O advogado ler bastante a matéria, fazer uma separação de tópicos de cada súmula do TST, a partir daí ele prepara uma espécie de roteiro
que ele vai aplicar, e nesse roteiro estaria o quê? Pressupostos genéricos, né, como é o caso de tempestividade, de exigência de procuração, né? Eu fico vendo, Simone, quantos processos no TST tranca por falta de procuração, porque às vezes o escritório coloca para eletrônica, né, no PJE, um advogado que não tem procuração naquele processo. Então, não adianta, nesse caso, não adianta ter nome de advogado com procuração nos autos no corpo da peça, não adianta até ter uma assinatura física de alguém que realmente tem procuração nos autos, se, na verdade, quem assina a peça eletrônica, e é essa assinatura eletrônica que vale, né, não tem a procuração. Então, eu faço um checklist lá de preparo, tempestividade, conferência de procuração, que seria o pré-questionamento, de ver bem a questão de não estar querendo reexame de fatos e provas, ver a questão, se for uma divergência jurisprudencial, tem que ser uma divergência específica, né? Eu tenho que pegar um caso que é praticamente igual, ou tem as mesmas premissas fáticas. Se eu tiver que invocar acórdãos, paradigmas, tanto da SDI quanto de regionais, cuidar a questão da comprovação da divergência, né? Basicamente os requisitos lá da súmula 337 do TST. Todo dia que a gente pega para ler a jurisprudência do TST, a gente vê coisa do tipo, Simone, posso citar 2 exemplos aqui de comprovação de divergência que é muito comum. Primeiro, o advogado citou lá que a pesquisa do acordo paradigma ele fez no site Jus Brasil. Já era. A gente sabe que o site Jus Brasil é um site muito bom, né, para fazer a pesquisa, mas ele não é um repositório oficial autorizado pelo TST. Então, o que o advogado tem que fazer? Ele pode pesquisar lá, pega o número do processo, vai lá no regional e puxa a decisão de lá, que aí vai identificar que ele consultou, que ele fez buscou o acórdão lá no site oficial do TRT. E outra coisa que a gente vê muito é que o acórdão encaixa como uma luva para o que o advogado precisa. Mas aí ele pensa assim, esse processo aqui foi para o TST e o TST confirmou a decisão. Então, no lugar de pegar o acórdão do TRT que serviria para ele pega o acórdão da turma do TST. Aí não vale, porque eu não posso comprovar a divergência com decisões de turma do TST. Então, sim, quando for assim, eu dou um passinho para trás, pego o acórdão regional, que aí está valendo. Ou então, um passo para frente, se aquele processo chegou na SDI. Agora, a decisão de turma só serve para comprovar a divergência do recurso de embargos, né, que já é uma divergência interna no TST, não serve para o recurso de revista. E agora, esse problema também, eu acho que teve uma liminar, né? A substituição do valor do depósito recursal pelo seguro garantia, e aí como fica essa situação, né? Porque qual o tempo desse seguro? Um ano, quanto tempo dura? O que o senhor vê em relação a isso? Isso aí está uma confusão, eu acho, no final das contas, não foi bom o CNJ entrar no meio desse tipo de coisa, porque acaba que tem mais cara de ato jurisdicional do que propriamente ato administrativo, né? E vejo uma certa até descrença na própria Justiça do Trabalho nesse tipo de matéria, Simone, porque eu posso citar aqui, não vem ao caso qual foi a turma do TST, mas teve um caso que me chamou muita atenção ano passado, né? Que é o seguinte, uma determinada turma julgou um recurso de revista e o relator identificou, esse julgamento foi em março ou abril do ano passado. A apólice juntada
para substituir o depósito recursal, ela valia até o meio do ano agora de 2020. Então, quer dizer, você está julgando um recurso cuja garantia apresentada vale até daqui um ano e pouco da data do julgamento. E Sim. os ministros julgaram da seguinte forma: olha, como a gente não tem segurança que daqui até o meio do ano que vem esse processo está resolvido, nós não vamos aceitar essa apólice, porque ela é por prazo determinado. Né? Quando não me parece razoável, né? O ato conjunto da presidência com a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, ele pacificava bem a situação, né? Porque o que importa mesmo é que no momento do julgamento do recurso, eu tenho uma garantia dentro do processo. Se essa garantia está presente, está observada, a apólice vale naquele momento, não tem porquê, com respeito de ideia em sentido contrário, não tem porquê recusar essa garantia. Professor, já estamos aí um minutinho, né? Isso. E o senhor pediu para, fez a ressalva que o senhor gostaria de assistir à live do professor Antônio Humberto com o doutor Pompona, professor Pompona também. É porque, na verdade, então, Simone, nós fizemos, eu e o Antônio Humberto, eu não tinha ouvido falar que isso era possível, mas nós fizemos, o Antônio Humberto, além de um grande parceiro, é meu irmão, né? Nós fizemos, há um mês e meio atrás, uma fusão das nossas redes sociais, né? Então, às vezes acontece de um ter uma live em sequência e a gente sempre pede para terminar 5 minutinhos antes para o outro poder assumir aqui o comando do perfil do Instagram. Mas é uma satisfação e eu fico à disposição, Simone, para qualquer outro momento a gente vir de novo conversar sobre esse ou outros assuntos. E eu gostaria muito, assim, de agradecer ao senhor. Já falei que, na verdade, essa é a primeira live que eu estou fazendo pela ESA, né? Então, eu, assim, como eu falei, eu tive a sorte, né, de o senhor ter aceitado o convite. Muito bom. E eu agradeço muito. E depois que passar toda essa pandemia, esse problema da Covid, esse isolamento, aí eu gostaria que o senhor viesse sim ao Estado, né, para a gente não só fazer o curso presencial, mas também saborear a moqueca capixaba, né? Isso é bom. Aquela confusão da moqueca capixaba e a moqueca baiana, né? Então é isso. É muito bom mesmo. Eu agradeço, Simone, e convido o pessoal depois para seguir o nosso perfil. Hoje a gente voltou à maratona de 2 lives por dia e 3 vídeos por dia, geralmente tratando de audiência ou de recurso trabalhista. Eu convido o pessoal a conhecer o nosso conteúdo. Tá certo. O convite aí, a gente também vai divulgar, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Muito obrigada. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.